Olá, você em casa, bem-vindo ao nosso programa dominical, vespertino, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje estamos recebendo o nosso colega, o nosso amigo, nosso querido cirurgião vascular, Dr. Maciel. Dr. Maciel vai nos desvendar os mistérios das varizes, das doenças vasculares. Que especialidade é essa, o cirurgião vascular? Então, aguarde ansiosamente, reúna a família, daqui a pouco voltamos. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Aguarde! Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, recebendo o Dr. Maciel. Muito obrigado pelo aceito do convite, Obrigado. Maciel. Sempre bom te receber. É um colega, um amigo, operamos no mesmo hospital, fomos colegas de farda há muitos anos. Ele, a esposa dele, somos queridos amigos. Estamos recebendo o Maciel para falarmos de doenças vasculares. Primeiro eu queria que você esclarecesse para a nossa população o que é o cirurgião vascular, a evolução dessa especialidade, a separação do cirurgião, do hemodinamicista, do cirurgião cardíaco, do cirurgião de transplante, o que tem a ver, onde se insere hoje o cirurgião vascular no nosso mercado médico, Dr. Maciel? Ok, boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. Prazer, uma honra estar fazendo parte do seu programa, que tem uma função, uma finalidade educativa à população, de esclarecer dúvidas, principalmente daquela parcela da população que não tem acesso aos diversos profissionais. Bem, a cirurgia vascular é uma especialidade de ampla área de atuação. Para se tornar hoje um cirurgião vascular, o médico ele necessita de uma formação inicial na área da cirurgia geral, que abrange normalmente 2 anos de formação em serviços de residência médica, e após isto, para que se dedique especificamente ao tratamento das doenças, dos distúrbios vasculares, há necessidade de uma nova especialização chamada de subespecialização, que abrange em mais 3 anos de formação, que inclui o tratamento específico das doenças, dos distúrbios vasculares, e mais 1 ano adicional, que é para o tratamento hoje muito em voga, que é o tratamento minimamente invasivo, tratamento chamado de endovascular ou intervencionista, a fim de minimizar o trauma cirúrgico e assim promover um melhor resultado, uma recuperação muito mais rápida. Hoje a especialidade ela abrange uma área, como eu disse, muito ampla. Nós temos a cirurgia cardíaca com foco muito estratificado, os hemodinamicistas, tratamento específico das doenças da coronária, naqueles pacientes que têm essa condição clínica, que não há aquela indicação específica para uma cirurgia cardíaca, e a cirurgia vascular para o tratamento dos distúrbios vasculares periféricos, aí incluindo a doença periférica dos membros, tanto arterial, tanto do território arterial como do território venoso. Dentro do território venoso, principalmente as doenças varicosas, que são os grandes motivos de procura ao cirurgião vascular, ao angiologista. De formas que essas doenças de cunho vascular, de uma forma geral, elas são referenciadas ao cirurgião vascular.
É difícil que o paciente, o indivíduo, de início já fazer aquela procura ao cirurgião vascular. Normalmente ele vem encaminhado, referenciado de um outro profissional, seja um clínico, um generalista, um cardiologista e assim por diante. Muito bem. Então estamos aqui reverenciando o Dr. Maciel, está explicando para a gente a formação dificílima que é do cirurgião vascular, que é, primeiro tem que se formar em medicina 6 anos, depois 2 anos fazer um concurso para uma residência de cirurgia geral, depois fazer um novo concurso, 2 anos de geral, mais um novo concurso para cirurgia vascular, que é uma subespecialidade muito importante, que então foi se dividindo com o passar dos anos. Eu queria que o Dr. Maciel explicasse para a nossa população, porque sempre se fala angiologista. O médico é que faz aquele tratamento de aplicação de varizes. Explique para a nossa população, Dr. Maciel, com palavras bem objetivas, o que é doença varicosa, o que é varizes, aonde pode ocorrer varizes, qual é o tratamento, o que podemos falar sobre varizes, Dr. Maciel? Bem, a doença varicosa ou a chamada varize dos membros inferiores é uma afecção das doenças vasculares periféricas do território venoso. É a mais prevalente, é a mais frequente, é o grande motivo da procura de nossa especialidade. Essa doença varicosa, ela corresponde às dilatações de veias superficiais e que abrange uma categoria muito ampla, desde o surgimento de pequenos vasos chamados popularmente de araninhas ou vasinhos, até formas mais amplas de evolução desta doença, que corresponde às dilatações varicosas, às manchas, hiperpigmentações no membro e até formas mais avançadas com o surgimento de úlceras. Então vejam bem, a doença venosa ela abrange um leque muito grande, que vai desde simples vasinhos, araninhas nos membros, e que chega até uma fase mais avançada com o surgimento de úlceras, que são as chamadas úlceras varicosas. São aquelas feridas que ocorrem nos tornozelos, na parte anterior da perna, essas úlceras ou feridas nas pernas provocadas por falta de vascularização nessa área, ocorre uma isquemia, o tecido morre e forma ali uma cratera, forma ali uma ferida, uma infecção que o cirurgião vascular tem que enfrentar com muita dificuldade. Dr. Maciel, aquelas aplicações de varizes, aquelas injeções intravasculares que muitas mulheres e até homens também fazem no consultório, que produto que se aplica, né? Qual é a indicação, quando se faz a aplicação, Exato. Quais são os tipos de tratamento que tem, qual é o limite entre aplicar um produto e qual é esse produto e qual é o limite de cirurgia da varize? Muito pertinente sua pergunta, esclarece sem dúvida uma grande gama da população que sofre desta enfermidade. Como eu disse anteriormente, a doença venosa ela tem um leque muito amplo, um espectro muito largo entre o surgimento de pequenos vasos e o surgimento do ferimento, da úlcera, da cratera, que pode ocorrer principalmente na parte mais distal, terminal da perna e particularmente na face medial. Essa é a característica da úlcera venosa. O tratamento para a doença venosa ele é um tratamento individualizado. Ele depende, como a própria classificação nos permite, um leque entre a simples escleroterapia, que é popularmente chamada de secagem de vasinhos ou aplicação, indo até os tratamentos mais agressivos, cirúrgico, para retirada daqueles grandes montantes de dilatações varicosas dos membros. Particularmente em relação aos vasinhos, às araninhas, que são as chamadas telangiectasias, nós temos uma gama muito ampla de substâncias que podem ser utilizadas e técnicas diversas para o tratamento desses vasinhos. Mas o mais importante em relação à secagem desses vasos não é especificamente a substância, mas a indicação correta para esse tratamento. Nem todo mundo que tem aquelas araninhas, os vasinhos, tem diretamente uma indicação para secagem.
Muitas vezes esses pacientes albergam, eles têm por trás vasos de maiores calibres e que necessitam, numa fase inicial do tratamento das dilatações varicosas maiores e numa fase posterior à secagem dos pequenos vasos, dos vasinhos que porventura persistem após este tratamento. Já outros pacientes, de uma forma geral, eles já se apresentam numa fase bem adiantada da doença venosa, com dilatações varicosas nas pernas, com manchas, pigmentações e eventualmente até úlcera que pode estar ativa, aberta, o ferimento aberto, ou uma úlcera já na fase cicatrizada. Esses pacientes com doença mais avançada, de uma forma geral, lógico, isso necessita de uma avaliação, a busca, a procura ao especialista para esta avaliação, diagnóstico correto, indicação do melhor tratamento, da melhor terapia. Mas, de uma forma geral, essas fases mais avançadas da doença venosa necessitam de tratamento cirúrgico. E dentro das modalidades de tratamento cirúrgico, nós temos a cirurgia convencional, aquela tradicional, com a retirada dos vasinhos, das dilatações varicosas, até os métodos mais modernos, ablativos, minimamente invasivos, já que principalmente esses membros com doenças mais avançadas, eles sofrem hiperpigmentação, fibrose, aquele tecido subcutâneo, a gordura da perna cria uma fibrose que dificulta a retirada convencional dessas varizes. Então, os métodos ablativos e até escleroterápicos de secagem nesses pacientes acabam tendo uma vantagem adicional por minimizar o trauma cirúrgico e facilitar, assim, a recuperação. Muito bem, Dr. Maciel está esclarecendo para você em casa qual é o tratamento das varizes. Logo a seguir, no próximo bloco, Dr. Maciel, nós vamos continuar aprofundando esse tratamento para você saber se ele é feito em hospital, se é em clínica, se é feito com anestesia local, geral, bloqueio, etc. E você vai entender qual é a complexidade do tratamento da doença varicosa dos membros inferiores. Aguarde, voltaremos daqui a pouco com Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo! Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né, tal mãe, tal filha. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, falando com o Dr. Maciel, cirurgião vascular, o médico que trata das doenças das veias, das artérias, dos vasos do nosso organismo, da parte periférica. Do coração é outra história, um outro especialista, o hemodinamicista, o cardiologista. Mas das veias, das artérias, das obstruções,
é o cirurgião vascular. Doutor Marcel, o pessoal sempre fala do angiologista. Sim. Ainda é colocado esse termo para depois voltarmos a falar da cirurgia da varize? Sim, muito bom o questionamento, por conta de que uma grande parcela da população ouve falar, busca ao angiologista, busca ao cirurgião vascular. Então, de uma forma geral, todo cirurgião vascular é um angiologista. O contrário não é verdadeiro, nem todo angiologista é um cirurgião vascular. O que significa isso? Significa que o angiologista, ele faz a consulta, o exame físico, o diagnóstico e tratamentos ambulatoriais, principalmente tratamento de ordem clínica, medicamentosa, relacionado a varizes, uso de métodos de compressão e orientações de uma forma geral. Já o cirurgião vascular, ele vai um pouco além disso. Ele faz essa parte clínica, exame físico, diagnóstico, utilizando aí o arsenal de métodos diagnósticos. E quando indicado, ele vai adiante com a terapia cirúrgica, com o tratamento cirúrgico para resolver aquela enfermidade. Muito bom. Voltando então agora a comentar com vocês sobre o tratamento da varize. O Dr. Marcel estava falando no outro bloco do tratamento, da aplicação de produtos intravasculares. Isso é feito no consultório, Dr. Marcel? Isso é feito com anestesia geral? Isso é feito no ambulatório? Como é que é feito esse tipo de tratamento? O paciente fica internado, faz e vai para casa. Fale dessa logística, dessa mecânica que ocorre o tratamento da varize. Ótimo, muito boa e muito pertinente a sua pergunta. De uma forma bem ampla, os pacientes que têm aqueles estágios mais iniciais de doença venosa, as chamadas araninhas, as veias, dilatações ou araninhas, esses pacientes, desde que devidamente avaliado pelo seu angiologista ou cirurgião vascular e indicado um tratamento de ordem ambulatorial, esse paciente passa pela chamada escleroterapia ou secagem das araninhas ou dos vasinhos. Em que consiste isso? De uma forma geral, esse tratamento é um tratamento ambulatorial, portanto feito no próprio consultório. Esse paciente faz esse tratamento, ao término do tratamento são feitas algumas orientações de cuidados locais em relação ao sítio que foi feito a secagem, a escleroterapia, e normalmente com 1 a 2 semanas após, esse paciente retorna para as sessões seguintes. Qual que é a grande diferença entre o tratamento ambulatorial e o tratamento cirúrgico? Tratamento ambulatorial, o paciente não precisa interromper suas atividades do cotidiano, ele continua as suas atividades de trabalho, faculdade, cursos, enfim, no horário restrito do dia, ele vai à clínica, ao consultório, faz a sua terapia, secagem de uma certa parte do membro afetada pelos vasinhos e retorna naturalmente às suas atividades do cotidiano. Já aqueles pacientes com graus mais avançados de varizes, que não incluem apenas aqueles vasinhos, as araninhas, esses pacientes, eles são triados, alguns desses pacientes com um perfil melhor para terapia ambulatorial e outros são orientados a passar por intervenções em ambiente hospitalar. E isso tem a ver com a necessidade, porventura, de fazer uma anestesia local, por conta de uma sensibilidade maior dos pacientes, as picadinhas para a secagem desses vasos, por vezes por ter idade mais avançada, então se torna um procedimento mais seguro do ponto de vista médico de ser realizado em um ambiente hospitalar, mas de uma forma geral, a grande maioria da população se beneficia em relação a esses vasinhos, a terapia em ambiente de clínica, em ambiente ambulatorial. Muito bom, então veja que o paciente consulta com o cirurgião vascular, este indica o tratamento escleroterápico, esse paciente então é colocado em cima de uma maca, né? Nas pernas é feita uma limpeza, um material de antisepsia e asepsia, é colocado um campo cirúrgico estéril, o médico calça uma luva e com uma seringa e um produto dentro dessa seringa que varia esse tipo de produto, usando uma agulhinha mais fina do que aquela agulhinha de insulina,
ele vai furar cada vasinho com esse produto e vai injetar esse produto dentro desse vasinho, fazendo o que a gente chama de escleroterapia, provocando então uma reação inflamatória, uma reação de secagem desse vaso por irritação desse produto dentro do vaso. Terminando isso, o médico faz uma compressão com uma gaze, coloca o esparadrapo micropore, enfaixa a perna do paciente com uma meia elástica, com uma atadura compressiva, e o paciente vai embora para casa no mesmo momento. Nesse local fica um pequeno dolorimento, podendo ficar também um pouquinho roxo o local, ou até vermelho. Com o passar do dia isso vai absorver e vai ser usado também às vezes uma pomadinha nesse local para absorver. Então é um procedimento indolor, com muito baixo risco, com baixo custo e com uma efetividade muito grande, muito importante para prevenir até o aumento dessas veias, a disseminação dessas veias e a insuficiência vascular nessa região, porque aí outros vasos vão executar a função desses vasos que foram esclerosados, que foram secados com esses produtos. Então, falando agora então de produtos que são colocados dentro dessas artérias, dentro desses vasos, dessas veias, doutor Marcel, me perdoe. Quais são esses produtos? Glicose hipertônica, um óleo, só para explicar para a nossa população os tipos de produto. Por favor, doutor Marcel. Pois não. Então, em relação às substâncias que podem ser utilizadas para o tratamento escleroterápico, a secagem desses vasinhos, nós temos uma gama muito ampla de substâncias. Uma das substâncias mais utilizadas em toda a nossa região e no Brasil de uma forma geral é a glicose hipertônica. O que é a glicose hipertônica? É uma glicose como aquela tomada nas unidades de saúde, quando o indivíduo necessita, porventura, só que esta tomada em unidade de saúde ela é apenas uma glicose a 5%. A que nós utilizamos com essa finalidade escleroterápica é a glicose a 75%. É uma glicose que não tem, não vende comercialmente, nós precisamos mandar manipular fora essa substância. Ela vem com uma data de validade restrita para esse tratamento e essa substância inoculada dentro desses pequenos vasos, ela causa uma irritação naquela camada mais interna do vaso, que é chamada de endotélio, e é esse processo irritativo que gera o fechamento deste vaso. Mas como eu disse antes, nós temos uma gama muito grande, então nós passamos pela glicose hipertônica a 75%, nós temos o etamolim, nós temos o polidocanol, e o polidocanol hoje muito utilizado pela famosa técnica da espuminha, que possibilitou que não apenas pequenos vasos ou araninhas ou telangiectasias fossem tratados, mas também veias que um pouco maior, veias de um diâmetro um pouco maior, chamadas de veias reticulares, possibilitou por esta técnica que veias como estas pudessem ser secadas. E o grande objetivo desta técnica é que, por ser um método também ambulatorial, mesmo aquelas varizes que porventura necessitariam de um tratamento em ambiente hospitalar, de um procedimento cirúrgico com hospitalização, repouso, ele possibilitou com que essa técnica tornasse esse procedimento ambulatorial e bem menos invasivo. Simplificando até o tratamento, né? Exato. Praticando uma coisa mais simples. De uma forma geral, essa técnica da espuma, que nós tanto ouvimos falar, é uma técnica utilizada principalmente para aqueles estágios mais avançados de varizes, já com manchas, hiperpigmentações e até úlceras nos membros, onde, em virtude da fibrose ocasionada no tecido subcutâneo, na gordura da perna, o tratamento com a retirada convencional ou tradicional de varizes já é mais dificultoso. Então, essa técnica ajuda a secar aquelas dilatações varicosas sem a invasividade de um tratamento cirúrgico. E por outro lado, naquele leque inicial dos pacientes que estão ainda na fase dos vasinhos e das veias reticulares, que são as veias um pouco mais dilatadas, possibilitou com que aquele paciente que não quer ou que não gostaria de ser submetido a um procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar fosse tratado em clínica, em ambulatório, de forma ambulatorial, retornando às suas atividades do cotidiano já no dia seguinte.
Muito bom, a gente quer agora, a gente começou ao contrário, estamos falando do tratamento. Eu queria que o Dr. Maciel nos falasse detalhadamente quais são os sintomas de varizes, porque a gente vê às vezes lá no interior aquela senhora, aquele senhor, aquelas varizes desse tamanho nas pernas, e quais são os sintomas, o que se sente quando se tem essa telangiectasia, ou se é somente estético, o que a gente sente, Dr. Maciel? Pelo fato de a doença varicosa ter um leque muito grande de espectro entre os vasinhos e aquele grau mais avançado com o surgimento da chamada úlcera varicosa, portanto, o leque de apresentação clínica também é muito grande. Então, ele vai desde o indivíduo que inicia com aquela queixa de dor nos membros inferiores, o cansaço, a sensação de peso, e essa sensação de peso tem uma característica de ser mais vespertina, ou seja, o indivíduo acorda bem, com a perna descansada, sem dor, sem inchaço, sem sensação de peso, e ao longo da sua atividade do dia, da sua atividade do cotidiano, ele passa a apresentar aquele inchaço, aquele edema na perna e passa a queixar de sensação de peso. Essa sensação de peso tem muito a ver com a nossa postura durante o dia, ou seja, passamos a noite deitado com a perna na horizontal e isso facilita até por gravidade o retorno do sangue. A partir do momento que nós acordamos, nos postamos de pé, a partir desse momento já existe uma dificuldade natural do sangue em retornar contra a gravidade. E é isso que possibilita com que, após uma jornada de trabalho, das atividades do dia a dia, de muito tempo de pé ou, eventualmente, muito tempo sentado, essa dificuldade do retorno favorece a piora dos sintomas relacionados a varizes no final do expediente, no final da tarde, início da noite. O indivíduo retorna ao seu lar, faz o seu devido repouso e no dia seguinte o ciclo se reinicia, ou seja, acorda bem, sem dor, sem cansaço e ao final da tarde, começo da noite, ele normalmente passa novamente a queixar a dor, o cansaço, a perna pesada, a sensação de peso, o prurido, que é a coceira na perna, principalmente abaixo do joelho. À medida que o tempo passa, que os anos vão passando, começam a surgir as manchas, as pigmentações acastanhadas, principalmente ao redor do tornozelo. E isso é uma evolução natural. À medida que a doença varicosa se avança com o tempo, a evolução natural para as formas mais avançadas, mais graves da doença venosa. Poxa, o Dr. Maciel está aqui esclarecendo para você aí na sua casa, né, o tratamento cirúrgico, clínico, escleroterápico das varizes, doença varicosa. A gente queria agradecer, passou tão rápido a nossa entrevista, nós vamos fazer um segundo programa com o Dr. Maciel para falar mais de cirurgia vascular. Maciel, eu queria te agradecer, você pode se dirigir à população para falar também, fique à vontade. Gostaria de agradecer o convite, Dr. Cleito, parceiro de batalha do dia a dia, do trabalho, ambiente cirúrgico, um ambiente que nós frequentamos e batemos sempre um papo ali, entre uma cirurgia e outra, um cafezinho. Agradecer esse convite, é um programa fundamental para levar informação de saúde, de bem-estar à população. Então, em relação a essa doença venosa, pratique exercício, mantenha-se dentro do padrão de peso ideal, tenha uma alimentação saudável, porque esses são os principais métodos de profilaxia, de prevenção para a doença venosa. E naqueles pacientes que já estão com o diagnóstico de doença venosa, que já tem uma dessas queixas que nós referimos aqui, procure seu angiologista para dar o segmento o mais precocemente possível. Quanto mais cedo o tratamento, menores são as queixas clínicas e, consequentemente, as complicações. E o Dr. Maciel atende na Clínica Unigastro, o telefone 3246-3939, se você quiser ligar e marcar uma consulta com o Dr. Maciel, ele está à sua disposição. Aquele abraço, domingo voltamos, um beijo no coração, muito obrigado por sua audiência, por seu respeito de nos deixar entrar na sua casa nesse domingo à tarde, logo após o almoço. Um beijo, até domingo que vem, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar.